O destino da humanidade está umbilicalmente associado ao destino dessa ilha. Taiwan pode ser o ponto nevrálgico de ruptura e instabilidade que poderá provocar uma terceira guerra mundial. Ponto de foco e atenção mundial, ela é muito mais do que apenas uma pequena ilha sobre o Oceano Pacífico. Ela é o campo de batalha tecnológico entre as duas superpotências que disputam a hegemonia mundial. No vídeo de hoje você irá conhecer em detalhes a geopolítica de Taiwan, todos os seus desdobramentos, a fascinante e acirrada disputa entre a China e os Estados Unidos por esta ilha e como qualquer decisão em Taiwan pode inevitavelmente ser a fonte de ameaça direta à paz mundial. Por isso, acompanhe até o último segundo do vídeo e já se inscreva neste canal para acompanhar de perto a geopolítica mundial. Contexto de Taiwan. Taiwan tem sido o pomo da discórdia entre a China e os Estados Unidos por muitas décadas a fio. A maioria dos países do mundo todo não reconhece Taiwan como uma nação de fato independente e soberana, e o país asiático não é membro pleno da ONU. Mas a ilha tem sua própria bandeira, constituição, governo próprio, independente dos ditames de Pequim e as suas próprias forças armadas. O presidente de Taiwan diz que Taiwan é um país, mas a líder atual do Kuomintang, o Partido Nacionalista, que atualmente é oposicionista, se encontrou recentemente com Xi Jinping, líder da China comunista, em cerimônia oficial, marcando uma reaproximação histórica sem precedentes entre o Kuomintang e o Partido Comunista Chinês. História. Para conhecermos a geopolítica de Taiwan e a sua importância para o mundo, precisamos voltar no tempo e conhecermos a sua história. Taiwan foi colonizada inicialmente pelos neerlandeses, ficando sob sua administração por alguns anos no século XVII. Em 1662, o líder militar e pirata japonês Zheng Chenggong, apelidado de Koxinga, fiel à dinastia Ming chinesa, expulsou os neerlandeses da região e estabeleceu uma administração leal aos chineses Ming. Com a ascensão da dinastia Qing, Koxinga estabeleceu um reino rebelde contra o domínio do continente, em uma tentativa de restaurar o domínio Ming, mas não teve jeito e Taiwan foi cercada e anexada pela dinastia Qing. Séculos mais tarde, a dinastia Qing estava em profunda crise nacional, econômica e política, e um modelo arcaico de administração assolado por corrupção interna, revoltas, insurgências internas e pressões colonialistas externas. Nesse período, em 1911, a dinastia cai e vários senhores da guerra se degladeiam em disputas internas. Logo começa a Guerra Civil Chinesa, entre nacionalistas liderados por Chiang Kai-shek, líder do Kuomintang, o Partido Nacionalista Chinês, e do outro lado Mao Tse-tung, líder do Partido Comunista Chinês. Com a ascensão do Japão sem recursos naturais em seu território, a potência nipônica procurou se expandir às custas de seus vizinhos, Coreia e Taiwan, já em 1895, para alimentar sua industrialização acelerada. Comunistas e nacionalistas chineses, em um primeiro momento, se uniram para desafiar a invasão japonesa na China. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o Japão foi derrotado em 1945, e logo a guerra civil entre comunistas e nacionalistas recomeçou. Os Estados Unidos, desgastados e pressionados com as enormes perdas de vidas em várias ilhas isoladas no Oceano Pacífico, ainda estavam longe do continente asiático e não conseguiram enviar um elevado número de tropas para ajudar seus aliados do continente, especialmente os nacionalistas do Kuomintang. Enquanto isso, as tropas soviéticas que venceram Hitler na Europa já estavam invadindo a Manchúria, até então sob domínio japonês, e conseguiram ajudar os comunistas chineses a dominar grandes parcelas do território continental chinês. Com isso, os comunistas chineses conseguiram, com a ajuda soviética, consolidar seu predomínio sobre todo o continente chinês. Assim, em 1949, Mao Tse-tung proclama a fundação da República Popular da China, com a vitória comunista na Guerra Civil Chinesa. O Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek, com 1 milhão de chineses nacionalistas que perderam, se refugiaram na ilha de Taiwan. Tecnicamente, a guerra nunca acabou de fato. Desde então, temos duas Chinas. Ambos os governos se declaram como a verdadeira representante legítima da China. Em plena Guerra Fria, o fato de ter perdido a China para o lado comunista pesou muito na opinião pública dos Estados Unidos e foi vista como uma grave derrota frustrante que não poderia se repetir. Por isso, o apoio incondicional dos Estados Unidos à ilha de Taiwan se manifestou devido à confrontação entre forças capitalistas e comunistas na Guerra da Coreia, em 1950, onde forças chinesas e norte-coreanas de um lado se opuseram às forças estadunidenses, sul-coreanas e da ONU de outro.
O medo de uma nova expansão comunista estava em voga. Por isso, a Coreia do Sul e Taiwan não poderiam ser deixados à própria sorte e receber um massivo apoio militar e diplomático dos Estados Unidos na contenção da ameaça do bloco comunista. Taiwan, sob a liderança do Kuomintang, se tornou um aliado extremamente importante para conter tanto a crescente ameaça comunista na região, quanto servir de base avançada para os Estados Unidos na Ásia, um ponto militar estratégico, um hub logístico de rotas e suprimentos entre o Japão, Coreia do Sul, as Filipinas e o Sudeste Asiático. Chiang Kai-shek, líder do Partido Nacionalista, impôs uma ditadura cruel e repressora, prendendo dissidentes e opositores do regime, mas que tinha nos Estados Unidos sua tábua de salvação para manter sua autonomia intacta diante de Pequim. Foi essa aliança que durou 20 anos entre o regime ditatorial de Chiang Kai-shek e os Estados Unidos, que foi essencial para o fortalecimento das relações Estados Unidos-Taiwan, a manutenção e o envio de milhares de tropas para a ilha e a venda de ostensivas armas estadunidenses para combater qualquer pretensão chinesa de reunificação. A traição dos Estados Unidos. Taiwan funcionou por décadas como um posto avançado dos Estados Unidos na região, negando acesso irrestrito da marinha chinesa ao vasto Oceano Pacífico. Foi devido a isso e a investimentos limitados chineses que, por muito tempo, a marinha comunista chinesa esteve limitada apenas à costa, sendo apenas uma marinha litorânea, uma guarda costeira com navios pequenos, incapaz de projetar poder e desafiar a poderosa marinha dos Estados Unidos na região. Assim, a marinha chinesa não era nem de longe uma marinha azul de águas profundas. Nos anos 1950, e especialmente na década de 1960, a China e a União Soviética começaram a se desentender sobre a liderança do bloco comunista. Além disso, questões de fronteira ideológicas começaram a surgir, levando a rusgas e desentendimentos diplomáticos de ambos os lados, que quase levaram a uma confrontação aberta em 1969, por questionamento da demarcação de fronteira. Os Estados Unidos, vendo essa divergência e ruptura no bloco comunista, se aproveitou da situação e ofereceu uma distensão das hostilidades com a China nesse momento. Vendo em perspectiva, em 1950, na Guerra da Coreia, Estados Unidos e China foram beligerantes em lados opostos, com os Estados Unidos se recusando a reconhecer a legitimidade do governo comunista sediado em Pequim. Mas, em 1971, tudo muda, com Richard Nixon coordenando uma reaproximação com a China comunista de Mao Tse-tung com o objetivo de isolar a União Soviética e desafiá-la. Agora, a China comunista não era mais uma inimiga, mas sim mais uma aliada na contenção à União Soviética. Isso é visto em Taiwan como mais uma facada pelas costas que o Ocidente engendrou contra seus aliados na Europa Oriental e na Ásia. O sentimento de frustração nacional pela perda de prestígio diante dos Estados Unidos e do Ocidente em ser a única e legítima China foi enorme. Como a Polônia, que na Segunda Guerra Mundial foi atacada por alemães e soviéticos no acordo secreto escuso, e posteriormente Churchill cedeu a Polônia à União Soviética por meio da cortina de ferro, Taiwan se sentiu humilhada e traída pelo Ocidente ao se ver preterida da diplomacia mundial. E o culminar dessa traição se deu na troca da China no assento permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A República Popular da China, com o endosso dos Estados Unidos, seria a legítima representante da China no Conselho de Segurança, com o direito de veto em qualquer decisão da ONU, enquanto Taiwan foi escorraçada não tendo legitimidade para sequer participar da organização. Ou seja, os Estados Unidos usaram Taiwan como uma marionete, e quando não mais serviu, jogou este país para o escanteio, preferindo um país que servisse muito mais a seus interesses imediatos, de desafiar a União Soviética na Eurásia e ter no Conselho de Segurança um país com enorme população, dando mais legitimidade ao teatro que a ONU é. Com ambos os países, Estados Unidos e China no Conselho de Segurança, as relações diplomáticas entre os dois países se estreitaram cada vez mais, culminando em 1979 no reconhecimento oficial da China comunista pelos Estados Unidos e no abandono diplomático por Washington a Taiwan. Como parte do acordo de normalização das relações entre Pequim e Washington, as tropas dos Estados Unidos foram retiradas da ilha, cortando as relações diplomáticas com Taiwan, que foi visto por muitos como o abandono total a Taiwan. Mas os Estados Unidos manteriam relações extraoficiais com Taiwan, manteriam também um consulado e tratariam de comércio entre os países, não reconhecendo a independência de Taiwan. O Congresso dos Estados Unidos se obrigou, por meio de lei, a vender armas à ilha para que Taiwan não ficasse à mercê totalmente de uma reunificação chinesa.
Eventual reunificação. Nos anos de 1990, Taiwan passou por uma transição democrática, deixou de se referir a si mesma como representante de toda a China, mas a ambiguidade dos Estados Unidos continuou. Enquanto a China comunista reforça que Taiwan é apenas uma ilha rebelde que deve ser reunificada ao continente em algum momento, antes de 2049, ano do centenário da fundação da República Popular da China. Outra data importante para a China comunista é 1927, data da fundação do Exército de Libertação Popular, o atual Exército Chinês, que completará seu centenário em 2027. Logo, reunificar Taiwan nesse ano será um importante marco por meio pacífico, não descartando o uso da força para a concretização deste ideal. A ascensão do dragão. A China não é mais a mesma China dos anos 1950 e 1960, com uma marinha presa à sua costa, com a maioria de sua população morrendo de fome ou trabalhando no campo e na lavoura. Hoje a China é uma pujante potência altamente tecnológica e industrial que está na vanguarda de várias inovações. IAs, automações, eletrificação automotiva, painéis solares e turbinas eólicas que dominam o mundo e várias outras tecnologias que encantam o planeta. Logo, a marinha chinesa, que antes era pequena e presa à costa, hoje tem uma das maiores marinhas mercantes do mundo, e a maior marinha do mundo, superando a poderosa marinha dos Estados Unidos em número de embarcações, o que faz com que a sua presença esteja em mais cantos do planeta, projetando uma força naval impressionante. A China demonstra uma capacidade industrial de renovação e produção de embarcações que fazem a indústria naval dos Estados Unidos parecer bem pequenos. Enquanto nos Estados Unidos se demite pessoas por falta de projetos e pelo alto custo, na China se produzem em alta velocidade centenas de novas embarcações em pouco tempo, o que em anos e décadas a superioridade da Marinha dos Estados Unidos seja superada pouco a pouco. A Marinha dos Estados Unidos ainda é a mais poderosa marinha do mundo, em termos de poder de fogo, alcance global, capacidade de projeção de poder e tecnologia, mas já é seguida bem de perto pela China, que tem maior capacidade industrial de produzir mais navios e com tecnologia cada vez melhor. A ameaça chinesa. A China, com maior projeção naval, tecnológica e militar, está realizando exercícios militares mais frequentes tanto ao redor da ilha de Taiwan, no Mar do Sul da China, quanto no Oceano Pacífico Ocidental. Capacidades militares chinesas para o desembarque anfíbio e bloqueio naval estão cada vez mais sendo construídos pela indústria chinesa, sob a modalidade de uso duplo civil-militar com o intuito de tomar Taiwan. Em resposta, Taiwan aumentou a sua cooperação e coordenação com o Japão e a Coreia do Sul, a fim de contrabalançar a ameaça chinesa à sua existência. E a atual primeira-ministra japonesa se vê vulnerável diante da recente expansão naval chinesa em várias frentes e de uma administração dos Estados Unidos sob Trump isolacionista vacilante em tomar alguma decisão estratégica sobre Pequim. Devido a isso, a primeira-ministra japonesa aumentou os gastos em defesa do Japão, começou uma fase de crescente militarização e até cogitou em ter armas nucleares como dissuasão contra a China, a Coreia do Norte e a Rússia, todas potências nucleares. A era do pacifismo japonês terminou, e as tensões envolvendo Taiwan estão no centro desse novo militarismo japonês. Qualquer decisão sobre o futuro da ilha terá implicações globais, envolvendo potências nucleares, envolvendo dinâmicas que podem riscar uma confrontação aberta e em larga escala como nunca houve na história mundial. Por isso, continue acompanhando atentamente sobre os desdobramentos desse cenário dramático aqui no Universo Geopolítica. Até a próxima!